Paz, povo, bora ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler Esdras, capítulos 5 e 6. Ontem nós começamos a falar da reconstrução, quando a reconstrução foi retomada. Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, eu gosto dessas informações também, mas às vezes a gente lê a Bíblia e como ela não é em ordem cronológica, a gente não tem muita noção, né? Quando a gente lê Ageu, do que época que tá falando? Então, quando eu leio Ageu e Zacarias, eu tô falando, né, de uma época que já é pós o exílio, né, pós o tempo em Babilônia. Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falavam em nome de Deus de Israel, que estava sobre eles. Em resposta a Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram outra vez a reconstruir o templo em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os auxiliavam. Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem lhes deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar esta estrutura? Também perguntaram os nomes de todos os homens que trabalhavam no templo. Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus e eles não foram impedidos de prosseguir com a construção até que um relatório fosse enviado a Dário e ele comunicasse sua decisão. A carta de Tatenai ao rei Dário. Essa é uma cópia da carta do governador Tatenai, Setar-Bozenai e os outros oficiais da província a oeste do rio Eufrates enviaram ao rei Dário. Ao rei Dário, saudações. Informamos ao rei que fomos até o local da construção do templo do grande Deus na província de Judá. O templo está sendo reconstruído com pedras especialmente preparadas e as vigas já estão sendo colocadas nas paredes. A obra avança com muita energia e êxito. Isso que o inimigo não gosta, gente. Quando a obra avança com energia e êxito, né? Ele sempre quer que a gente faça as coisas animado, desleixado. Perguntamos aos líderes: quem lhes deu permissão para reconstruir este templo e restaurar esta estrutura? Porque quem é que no mundo espiritual gosta de reconstrução, de restauração? O inimigo das nossas almas não gosta. E exigimos nomes dele para que pudéssemos dizer ao rei quem eram os líderes. Esta foi a resposta: somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que foi construído aqui muitos anos atrás por um grande rei de Israel. Nossos antepassados, porém, provocaram a ira do Deus dos céus e ele os entregou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. No entanto, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, publicou um decreto ordenando que o templo de Deus fosse reconstruído. O rei Ciro também devolveu os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo de Deus em Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. Esses utensílios foram removidos dali e entregues a um homem chamado Sesbazar, a quem o rei Ciro nomeou governador de Judá. O rei instruiu Sesbazar a colocar os utensílios de volta em seu lugar em Jerusalém e a reconstruir o templo de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. O povo tem trabalhado nele desde então, embora ainda não esteja acabado. Portanto, se parecer bem ao rei, pedimos que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para descobrir se o rei Ciro, de fato, publicou esse decreto ordenando a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém e que o rei nos informe sua decisão sobre esse assunto. Dário aprova a reconstrução. Então, o rei Dário ordenou que se fizesse uma busca nos arquivos da Babilônia, que ficavam guardados junto aos tesouros, mas foi na fortaleza em Equibatana, na província da Média, que se encontrou um documento que dizia: memorando, no primeiro ano do reinado do rei Ciro, foi publicado um decreto a respeito do templo de Deus em Jerusalém, que o templo seja reconstruído para ser um lugar onde se ofereça sacrifícios, usando os alicerces originais. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura. A cada 3 camadas de grande pedra será colocada uma camada de madeira. Todas as despesas serão pagas pela tesouraria real. Além disso, os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor levou do templo de Deus em Jerusalém para a Babilônia devem ser devolvidos a Jerusalém e colocados em seus devidos lugares, que sejam levados de volta ao templo de Deus. O rei Dário enviou esta mensagem
Agora, portanto, Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai, seus companheiros e outros oficiais a oeste do rio Eufrates permaneçam afastados de lá. Não interfiram na construção do templo de Deus. Deixe que seja reconstruído em seu antigo local e não impeça o governador de Judá e os líderes dos judeus de realizar esse seu trabalho. Além disso, o decreto que ajudem esses líderes dos judeus a reconstruir o templo de Deus, paguem sem demora todos os custos da construção, usando os impostos recolhidos da província a oeste do rio Eufrates, para que a obra não seja interrompida. Deem aos sacerdotes em Jerusalém tudo o que eles precisarem, novilhos, carneiros e cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus. Providencie sem falta a quantidade de trigo, sal, vinho e azeite que for necessária para cada dia. Assim eles poderão oferecer sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orar pelo bem-estar do rei e de seus filhos. Gente, olha que coisa linda. O inimigo se levanta contra o povo de Deus e ainda agora o inimigo vai ter que abençoar o povo de Deus. Se alguém desobedecer a este decreto, de alguma maneira, terá uma viga de sua casa arrancada. Ele será amarrado a essa viga e pendurado nela, e sua casa será transformada num monte de entulho. Que o Senhor, que escolheu a cidade de Jerusalém como lugar para seu nome, seja honrado. Destrua qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e destruir este templo. Eu, Dário, publiquei esse decreto, que ele seja obedecido com toda diligência. A dedicação do templo. Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros obedeceram de imediato a ordem do rei Dário. Com isso, os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho e foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente, o templo foi terminado, como havia sido ordenado pelo Deus de Israel e decretado por Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi construído no dia 12 de março, no 6º ano do reinado de Dário. Então, o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas e pelos restantes do povo que regressou do exílio. Durante a cerimônia de dedicação foram sacrificados 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros. 12 bodes foram apresentados como oferta pelo pecado de todo Israel, de acordo com o número das tribos. Em seguida, os sacerdotes e os levitas foram divididos em vários grupos para servirem no templo de Deus em Jerusalém, conforme prescrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa. No dia 21 de abril, o povo que havia regressado do exílio celebrou a Páscoa. Os sacerdotes e levitas haviam se purificado e estavam cerimonialmente puros. Abateram o cordeiro da Páscoa por todos que regressaram por seus colegas, o sacerdote, e por si mesmo. Todo o povo de Israel que havia regressado do exílio participou da refeição de Páscoa, junto com todos que haviam deixado os costumes impuros dos povos que ali viviam, a fim de adorarem o Senhor, o Deus de Israel. Em seguida, comemoraram durante 7 dias a festa dos pães sem fermento. Houve grande alegria em toda a terra, pois o Senhor tornou o rei da Síria favorável a eles e o levou a ajudá-los a reconstruir o templo de Deus, o Deus de Israel. Glória a Deus. Irmão, se Deus dá uma palavra, pode levantar quem for. Deus pode usar até o próprio ímpio para abençoar você. Vamos orar? Abba, Pai, nós te agradecemos por hoje, por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor é bom, o Senhor é incomparável. E nós oramos, Senhor, que o Senhor venha trabalhar em nós, que o Senhor venha fazer a sua vontade. E, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, a sua obra que nós temos que fazer, Senhor, que ela não fique parada, nem por causa de desânimo, nem por causa de medo e nem por causa de interferência. Toda ferramenta preparada contra o teu povo para fazer a obra, Senhor, em nome de Jesus, seja falida agora essa ferramenta e que nós possamos, Senhor, estar na sua presença. Nos ajude, estenda suas mãos preciosas, trabalhe em nós e através de nós. Nós chamamos, nós queremos andar contigo. Espírito Santo de Deus, que nós possamos fazer a sua obra como seu povo, com energia e com êxito. E, Senhor, toda armadilha que o inimigo se levantar, que ele mesmo caia nela. Em nome de Jesus, e dá vitória ao teu povo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã a gente está de volta.